Olá, eu de novo. Estamos aqui para a nossa segunda aula do projeto Primeiros Acordes. Lembrando que nós já fizemos a primeira e tivemos um encontro muito legal, onde eu apresentei para vocês o piano, as suas particularidades. Eu coloquei lá uns vídeos, né, uns slides, onde eu mostro tipos de piano, formas, né, e eu penso que vocês devem ter gostado. Também na nossa primeira aula, nós fizemos aí a escala de Dó, né? Começando em Dó até o Dó 4, nós exploramos um pouquinho o piano com essa escala, né? Mostrei para vocês também alguma técnica de dedos que é necessário que a gente faça o dedilhado certo. Mostrei que os dedos têm números, né? Que a gente precisa usar eles na hora da execução. E eu espero que essa aula tenha sido boa para vocês, né? Porque a intenção é fazer de uma forma bem didática, bem calma, bem tranquila, porque esse projeto nosso é para abranger crianças, né? De uma forma bem suave, sem pressão, né? E nós trouxemos aqui para a parte virtual para alcançar um público maior. De repente alguém vai usar essa ideia, né, de musicalizar assim em um período curto, e não que vai se formar um músico ali naquele período, mas que vai direcionar para alguma coisa, para um instrumento, ou contribua para a sua formação humana de alguma maneira. Na nossa aula 3, e que vai ter continuidade, então é uma aula após a outra. A 4 vai vir após a 3 com conteúdos que uma vai ligando a outra, né? Nessa aula 2, eu pretendo explorar um pouquinho o Leila 1. Vou deixar sugerido também algumas partituras no longo aí, alguns métodos que é usado, né, na musicalização, principalmente na parte do piano. Nós vamos falar um pouquinho de teoria, né, igual eu falei na aula 1, que é necessário, mais técnicas, porque o pianista precisa da técnica para que a execução dele fique legal. Não só o piano, como qualquer outro instrumento. É necessário isso. Então, gente, essa contribuição que nós estamos tentando dar, abrangendo tanto o piano, que é o piano um instrumento harmônico, e outros instrumentos. Vocês vão ver por aí, né, esses dias, o projeto Primeiros Acordes, levando aí o violão, a guitarra, o baixo, né, alguém que se interessa. Visualizem, né, assistam. De repente vocês vão ter conteúdos que vai contribuir para quem já de repente já começou, já iniciou a fazer algum instrumento desses que eu falei, e o próprio piano. Então, é um instrumento complexo? Conforme a categoria que você desejar, se for um piano clássico, é um estudo longo, mas podemos começar agora, ou daqui vocês tirar alguma noção de quem já está começando, certo? Então é para iniciante, primeiros passos, primeiros acordes. Então convido vocês agora para participar da aula 2 de primeiros acordes. Na aula passada, nós falamos sobre a escala, como que nós fazemos a escala no piano. Sempre partindo do Dó central. Vamos recordar? A mão direita vai estar posicionada aqui em formato normal. Lembra do natural? Nunca forçado. O natural é quando eu estendo a mão e ela está ali naturalmente. Quando eu durmo, quando eu estendo ela no corpo. Olha para vocês verem. Então, isso aqui é o natural da mão. Quando eu coloco ela aqui, já a mão continua. Dedo curvo não pode ser reto, nem curvado, nem assim para dentro, de jeito nenhum. Aqui, ó, eu tenho que sentir a cabeça do dedo tocar as teclas. Eu não posso colocar a mão muito para dentro, olha, que vai esbarrar nas teclas pretas. Como eu vou usar somente teclas brancas nesse momento, eu vou posicionar ela abaixo um pouco. E o polegar
não pode cair. Se eu fazer muito para cá, ele vai ficar descendo. Então, ó, de maneira que ele fique aqui. Vamos fazer o movimento de cima para baixo, usando o dedo como um martelinho. É lógico que eu não vou erguer ele demais. Observe que os outros que não estão se movimentando, eles continuam pertinho da tecla, esperando o momento deles tocarem. Olha para vocês verem. Aqui, ó, quando eu vou fazer a passagem, a minha mão ela não faz assim, não. Eu tenho que só colocar o dedo, passar rapidamente o dedo 1 para ele já estar preparado para tocar. Novamente. Ah, lá o dedo 1 se preparando já. Colocou posição normal, continua a minha escala. Eu tô fazendo devagarinho, mas vai chegar um momento que isso vai ficar automático na hora dessa mudança aqui. É necessário fazer isso? É, porque a escala você usa ela em todo momento. A música que você toca, ela é feita em cima de escala. Então esses movimentos de passagem, você vai estar fazendo em vários momentos da sua música. É lógico que tem outros movimentos, mas esse é um dos. Agora a mão esquerda vai estar no dedo 5, no Dó 2. Lembra da explanação sobre quantos Dó que tem no teclado? Esse aqui vai ser o Dó 2. A mão bonita não pode deixar entrar também. Dedo polegar. Sempre que você for tocar, analise a sua mão. Observe se ela está em formato, se ela não está assim, se ela não está aberta, se ela não está fechada, se não está o dedo encavalando, tá? Vamos lá. Aí o som tá subindo. Cheguei no dedo 1, vai ter uma passagem sutil. O que é sutil? Movimento. Eu sempre tenho que preocupar que a minha mão fica sempre para frente. Ela nunca faz movimento lateral, e principalmente na hora da passagem fazer movimento brusco. Vou fazer um movimento brusco para vocês verem, olha. Aqui, eu tirei a mão totalmente fora do lugar. Aí depois eu tenho que fazer assim. Não. Olha como é que eu vou descer, ó. Olha lá o dedo polegar passando por baixo. Posiciono e termino de chegar à minha escalinha. Lembrando que a escala é você estar subindo os degraus, que são as teclas, representando as notas musicais, e descendo. Então a escala ela sobe e desce, ok? Nós fizemos também na aula passada, do Dó central nós dividimos para os dois dedos 1 e começamos dele, dividimos, aí vamos em sequência. É o mesmo dedilhado, é a mesma passagem, porém o movimento da mão está contrário. Uma está descendo e a outra está subindo. Isso. Olha lá o dedo 1, ó, dividiu. Movimento sutil. Cheguei, voltei. Movimento sutil. Finalizei. Bem, a escala em si, nós fazemos ela nesse movimento contrário, que é para treinar. Na verdade, sempre que a gente faz uma escala, é bom a gente fazer ela antes da gente executar, porque ela aquece os dedos, você começa a sentir as teclas, principalmente os iniciantes, é bom a gente fazer. Nem só, na verdade o pianista ele usa a escala o tempo todo, então a escala ela ativa a mecânica dos dedos. Agora nós vamos fazer, a mão direita vai começar no Dó 3 e a mão esquerda vai começar no Dó 2 com o dedo 5. Então vai ser a nota Dó e a nota Dó, porém com dedos diferentes. Então a passagem vai estar em momentos diferentes para uma mão e para a outra. Vamos lá? Observem. Agora a direita que vai passar, a esquerda vai continuar. Posicionou, agora é a esquerda que faz a passagem e acaba de chegar. Lembra de relaxar os dedos, a esquerda passando, ó. Direita vai passar agora, movimento sutil. Isso, muito devagar. Quando vocês forem tocar, olhem para as mãos, vê o que ela está fazendo. Isso vai funcionar para todas as músicas. As músicas, elas requerem momentos de passagem que eu preciso analisar, para que eu não coloque qualquer dedo, para que a minha mão não fique rígida, certo? Olha de novo.
Passagem da mão direita, passagem da mão esquerda, finalizei, voltou a mão esquerda, passagem da mão direita e finalizou. Isso! A escala em si, a gente tem que pensar ela que, como quando eu começo a subir uma escada, eu tenho um lugar a chegar. Eu vou subir e atingir o patamar. Então, a escala, eu vou do Dó 3 aqui, estou falando da mão direita, até o Dó 4, certo? Eu tenho que chegar aqui. Esse é o meu limite, só que eu tenho todos esses degrauzinhos aqui para chegar. Então, quando eu toco a escala, para que o movimento vá ficando mais acelerado um pouco, para não ficar lento, isso eu estou falando depois que tiver tudo esquematizado, tudo observado, então eu posso aumentar minha aceleração, lembrando que eu tenho que chegar no Dó. Eu quero chegar no Dó. Aí eu quero chegar no... Olha o movimento, ó. Aí aqui, olha como é que eu vou treinando, ó, olha o dedo, olha a mão, passou uma passagem sutil. Certo? A esquerda é a mesma coisa. Lembrando o movimento. Com as duas. Ok? Então, a escala ajuda o quê? A você familiarizar, a você ter movimentos nas mãos, esse movimento de passagem sutil, sem fazer grandes movimentos exagerados que não existe, é muito importante. Então, aconselho vocês fazerem esse exercício do jeito que eu fiz, mão direita, mão esquerda, movimento contrário, movimento direto, tá bom? Movimento contrário. Movimento direto. Isso, então aqui nós aprendemos a fazer a escala do piano em uma oitava. Então, após esse aquecimento que nós fizemos, necessário, comprovado, que tem valia, que vale a pena passar por essa parte de sempre aquecer quando se toca. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho de teoria. Por quê? Por mais que nós, às vezes, não gostamos muito, acha que não é necessário, que não contribui muito, né? Eu tô falando porque, como professora, eu sou abordada, né? Tem alunos que falam, mas é necessário mesmo, eu acho tão chato, mas é necessário. Então, a gente tem que encontrar a importância da teoria, seja pouca ou um pouquinho mais aprofundado, mas a gente precisa encontrar o sabor e realmente a importância que ela tem. Para o piano é necessário. O pianista ele precisa entender uma partitura, certo? A partitura ela tem sinais que se não souber como que vai desmembrar os mistérios, não tem como. Por mais que eu toque de ouvido, tenho um ouvido que tem uma percepção muito boa, consigo pegar, você vai ter momentos que mesmo sem você perceber, você está usando a teoria, como valores, como expressões, quantidade de ritmos variados. Por mais que você tenha, aquilo ali tudo está sobre a teoria. A teoria traz isso para nós. Então, a partitura de piano, ela é composta de quê? De figuras musicais que representam as notas musicais. Quais são as notas musicais? As 7, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Nós temos 7 figuras mesmo, desenhinhos, que representam essas notas musicais na pauta, na partitura. E elas têm nomes. Então, são 7 notas musicais, são 7 figuras. Fácil de memorizar, né? A primeira figura musical se chama semibreve, né? Vocês, depois em partitura, a gente pode falar sobre elas, né? Ou procurar a figuração dela. A segunda é a mínima, a terceira semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Isso tá tão automático, é tão mundial isso, é tanta gente que ouve falar que esses nomes, às vezes, para quem nem tem noção de música, já sabe que se está tratando de alguma coisa relacionada à música.
certo? Então são 7 notas, 7 figuras. Essas figuras, elas parecem de formas diferentes, onde a gente vai aplicar o valor determinado. Elas não têm um valor determinado, elas podem variar. Mas uma coisa nós precisamos saber, que a semibreve como figura inicial é a figura de maior duração. Para nós, agora nessa parte mais moderna, no período contemporâneo, antes existiram outras figuras, mas para nós partimos da semibreve, a figura de maior duração. É como se fosse o tradicional, a laranja inteira, ou uma pizza inteira, que nós vamos partindo e as outras figuras vão sendo metade umas das outras. A semibreve é a de maior duração e a semifusa é a de menor duração. Quando elas são aplicadas na partitura, é os valores que eu vou dar em execução, maior ou menor, mais rápido ou um pouquinho mais demorado. Então, essa é a parte de entender a partitura, uma das partes. E essas figuras de notas, elas são colocadas na pauta. E o que é pauta? Pauta são as 5 linhas que formam uma partitura, onde eu coloco as notas ali nessas linhas. E entre uma linha e outras se formam os espaços. É o tradicional linhas e espaços, que às vezes eu estudei na minha época memorizando isso, que as 5 linhas eu posso comparar aos meus dedos. Eu faço isso com crianças, mas funciona com adulto também. Primeira linha, mi, sol, si, ré, fá. E os espaços, fá, lá, do, mi. Isso memorizado. Então, quando eu encontro ela na partitura, eu lembro dessa sequência, contando de baixo para cima. Mas também, atualizando, vai mudando um pouco a metodologia. Às vezes a gente não fica nessa tradicional aí. Nós vamos direto ao assunto. Por exemplo, o método Leila, que eu estou trabalhando com vocês nessa aula, ele já vai direto a memorizar a visualização. Eu visualizo a nota com o nome dela e já começo a executar, tanto em formato de figuras, quanto em valores e quanto essa posição dela na pauta. Então, vai adiantar o processo, certo? Não que esse tradicional não favoreça, podemos juntar o útil ao agradável e memorizar mais rápido esses nomes. Então, para que essas notas recebam nomes na pauta musical, que é as 5 linhas, e distribuído ali linhas e espaços, eu tenho um sinal no início dessa pauta, que se chama clave. Esse sinal, ele empresta o nome dele para uma determinada linha, certo? O piano, ele estuda 2 claves, clave de sol e clave de fá. A clave de sol para a mão direita e a clave de fá para a mão esquerda. Bem, o que é isso? A clave de sol, vocês vão procurar lá, ela tem um desenho, depois eu vou mostrar na partitura para vocês também. Ela está assinada, quer dizer, ela começa a ser desenhada em volta da segunda linha da pauta. Como ela se chama sol, a segunda linha vai chamar sol. E a clave de fá é ao contrário. O que vai acontecer? A clave de fá vai estar com essa assinatura na linha 4 da pauta. Então, a linha 4 é que vai receber esse nome de fá. De maneira que o pianista, ele lê 2 pautas ao mesmo tempo. Essas colocações de notas mudam. Aí a gente pensa, meu Deus, como que eu posso ler 2 claves ao mesmo tempo? Eu falo que é como dirigir um carro. Passa a marcha, acelera, freia e todas aquelas direções difusas que a gente tem que ter para dirigir um carro, é como tocar um piano. Depois de exercício, de estímulos, vai ficar automático. A gente bate o olho e já sabe qual o nome daquela nota, seja em qual clave estiver, certo? Essa pauta ainda tem uma outra coisa, que ela é dividida em pedaços. Esses pedaços nós chamamos ele de compasso. Compasso é o quê? São partes
da partitura ou parte da melodia dividido em tempos iguaizinhos de duração. Para começar, nós temos aí um compasso que tem uma duração de 2 tempos, poderemos ter compasso com duração de 3 tempos, de 4 tempos e outros, que eu não vou falar aqui agora porque nós estamos só no básico. Então, o que acontece com esse compasso? É muito bom sempre eu fazer uma música também e tendo um metrônomo, principalmente para nós iniciantes, para que o ritmo tenha constância. Então, quando eu tenho um determinado compasso, como que ele é representado? Através de uma fração ou fórmula colocada pertinho da clave, que é um número sobre o outro. 4 sobre 4, 2 sobre 4. Você já deve ter visto isso em partituras. Então, o número de cima, ele indica quantos tempos que vai ter nesses pedacinhos, nesses compassos. E eu tenho que ser rigorosa a respeitar esse tempo. Se é 2 tempos, eu vou ter 2 pulsações. 1, 2. Se é 3, 1, 2, 3. Acabou. 1, 2, 3. Eu vou ter que ter uma sequência, uns após outros. Eu não posso deixar cair a peteca nesse momento, certo? Então, o compasso faz parte da partitura. Eu preciso respeitar ele, que dá o movimento à minha melodia. Então, olha que interessante que nós aprendemos aqui, que temos figuras que representam as notas, essas notas recebem nomes nas pautas, que são as 5 linhas e os espaços, e essas 5 linhas são separadas verticalmente por barras, onde eu coloco o compasso e respeito os tempos dentro desse compasso. Então, pessoal, a teoria é necessária. Mesmo que seja só para você que quer trabalhar de ouvido, precisa se saber sim, precisa se saber de tempo, de compasso, porque a música, mesmo que você não esteja vendo uma figuração, você está respeitando. Então é bom que saiba o que é 2 tempos, o que é 3, o que é 4, o que é pulsação. Tem hora que tem acentos fortes, fracos no meio dessa partitura, no meio desse compasso. Então você vai fazer isso de ouvido? Faz, mas a teoria te ajuda muito, abre a sua mente e você vai entender muito melhor a dinâmica, o fazer da música, o desenrolar dessa coisa linda que é tocar o piano. Para qualquer instrumento, eu aconselho dar uma olhadinha na teoria, porque vocês não vão se arrepender. Vocês vão estar ali tendo técnicas, colocações de dedo, seja em qualquer instrumento, é muito bom, é necessário. É agradável, principalmente depois que você entende. Você vê que aquilo é um universo que vai somando muito para um futuro musicista. Bem, agora nós vamos trabalhar com a metodologia que eu uso muito nas escolas. Eu gosto muito do Leila Flat, porque ele tem volumes progressivos. Essa aqui é a primeira lição do livro 1, onde, como eu falei com vocês, nós temos a pauta com as 2 claves, a clave de Sol e a clave de Fá. Lembram que a clave de Sol colocada na 2ª linha, a clave de Fá colocada na 4ª linha, e onde recebe o nome delas. Falamos também que a pauta tem partes dentro dela que se chama compasso, e dentro desse compasso nós temos tempos a percorrer e respeitar rigorosamente, que é o que dá sentido à música. Se eu não respeitar o tempo dentro do compasso, a minha música não vai ter sentido. Temos também as figuras. Lembra que eu falei que nós temos as 7 notas musicais representadas em figuras? Aqui nós temos a figura da semínima. Olha para vocês verem como ela é. Ela é uma figura de cabeça preta com a hastezinha para cima. Essa haste pode ser para baixo também em determinados momentos. Então, nessa partitura nós temos semínimas, que é a cabeça preta, e mínima, que é a cabeça branca. Então, aqui
nós temos também a fórmula de compasso, que eu falei com vocês, que sempre vai estar aqui do lado direito da clave de Fá. São números sobrepostos. O número de cima significa que dentro do meu compasso eu vou ter que ter 2 tempos para respeitar. O número de baixo, posteriormente nós podemos falar dele, não vou falar agora, não vou entrar nele para não confundir muito, mas ele se refere à unidade de tempo, a figura que vai valer um tempo nesse compasso, ok? Observam também que as figuras vêm acompanhadas de números. Esses números são os números dos dedos. Então, nas partituras de piano, sempre esses dedos estão ali para sugerir a posição certa da mão. Quando nós respeitamos eles são colocados ali de forma que vai te preparar para uma boa dedilhação, ok? Então, vamos novamente? Clave de Sol, clave de Fá, temos a pauta com as duas, olha para você ver, essa música tem 2 pautas, de clave de Sol e clave de Fá. Temos as figuras musicais representando as notas, nós temos a fórmula de compasso e temos os dedilhados sugeridos aqui para que aconteça tudo certinho. Então, essa música, ela vai trabalhar as 3 primeiras notas da escala. O Dó, o Ré e o Mi. Esse método, ele trabalha memorizando notas, seus nomes e suas colocações na pauta, junto com a teoria. Então, você vai tocar aprendendo o nome. Você toca aprendendo o nome. Então, aqui nós vamos ter as 3 primeiras notas da nossa escala. Dó, Ré, Mi. Eu vou me familiarizando com a figura que ela vai sendo apresentada para mim. Então, nesse compasso aqui, eu tenho 2 semínimas. Eu falei que o compasso tem 2 tempos. Então, cada uma semínima aqui está valendo um tempo. Então, eu tenho 1, 2, 1, 2, 1, 2. E no final, essa branquinha, ela vai valer 2 tempos, porque ela está sozinha. Vamos tocar isso? Vou posicionar a mão no Dó central. Lembrando que nós estamos trabalhando com as 3 primeiras notas. Quais são? Dó, Ré e Mi. Na partitura temos o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 3 para essas notas. Isso não é regra. O Dó não está somente com o dedo 1. Nessas primeiras lições são trabalhadas, a mão fica mais nessa forma aqui de Dó central. Mas lembrando que o teclado tem tudo isso aqui para ser explorado. Então, esses dedos, eles não têm donos. Eles são usados, pode ser em qualquer nota. Nesse determinado momento, o Dó está com o dedo 1. Contando o compasso de 2 tempos bem devagar. 1, 2. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi. Segunda pauta. Ré, Mi, Ré, Mi, Dó, Mi, Dó. Lembrando da mão de forma, o meu som vem de cima, eu ataco a nota sem enrijecer os demais. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Ré, Mi, Ré, Mi, Dó, Mi, Dó. Essa é a primeira lição do Leila Flat. Nós vamos agora para a terceira lição. Vou pular a segunda porque a segunda ela é progressiva, ela é do mesmo jeito, as mesmas 3 notas. Agora nós vamos trabalhar a nota na clave de Fá. Percebam que na mão direita nós não temos notas, os compassos estão vazios.
Então, está sugerindo que só a esquerda agora trabalhe. Temos a clave de Sol, a clave de Fá, as duas aqui com a chavezinha mostrando que essas duas trabalham juntas. Temos aqui também um 2/4, continua sendo um compasso de 2 tempos. A figuração semínima e mínimas. Semínimas valendo 1 tempo e a mínima valendo 2. E os dedilhados sugeridos, porém agora com a mão esquerda. Vamos tocar? Agora aqui está o Dó central. O Dó central ele pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Interessante, né? Então, quando eu leio o Dó na clave de Sol, eu vou ler Dó também na clave de Fá. Certo? Nessa clave aqui, nós vamos usar as 3 primeiras notas da clave de Fá, contando do Dó central, fazendo na forma descendente. Dó, Si, Lá. Lembra que a escala é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E depois desce Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então, se eu estou partindo do Dó central e descendo, essa nota aqui vai ser o Si, na clave de Fá. Então, cantando as notas. Dó, Si, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Si, Dó, 2 tempo, Dó, 2 tempo, Dó, 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 2 tempo. Atacando a nota de cima para baixo. Novamente. Dó, Si, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Si, Dó, 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 Dó. Perceba o ataque, o meu dedo levanta e toca a tecla. Agora, nós vamos para uma lição que vai trabalhar as 2 mãos, não juntamente, mas em sequências. Continuamos tendo clave de Sol, clave de Fá, o compasso continua o mesmo, temos figuras semínimas e mínimas aqui no final. Observem, clave de Sol, as 3 primeiras notas, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Ré. Agora, aqui na segunda pauta, no segundo sistema que a gente pode falar, porque são 2 claves juntas, nós temos a clave de Fá, partindo do Dó central. Dó, Si, Lá, Si, Dó, Dó. Vamos tocar isso? Vamos para o teclado. Agora nós vamos posicionar as 2 mãos, porque assim que uma terminar o seu trabalho, a outra vai começar. 1, 2, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Si, Dó, Dó. Percebam que as 2 mãos continuou. Mesmo que a outra não estava trabalhando, ela já vai estar preparada. Eu não vou tirar ela, tocar uma, para depois, na hora da outra, eu entrar com ela. Não, isso vai atrasar a minha performance, porque eu tenho que manter o compasso. O compasso, ele vai um atrás do outro, até terminar. Eu preciso respeitar o tempo. Eu posso tocar mais rápido? Posso. Posso tocar mais lento? Sim. Se eu comecei numa determinada velocidade, eu tenho que ir até o final na mesma velocidade. Então, vamos, posicionou, observem a mão, todo mundo aconchegado, os dedos postos sobre o teclado. Eu não estou deixando eles arcados, eu estou deixando eles acomodados. Vamos. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó,
Agora, nós vamos para a nossa mais uma exploração. Esse compasso vai ser um pouco diferente. Olha para vocês verem agora, o número mudou, o número de cima. Nós temos o número 4. Então, esse compasso, ele vai ter 4 tempos de duração. E vocês observam que agora nós temos 4 semínimas dentro desse compasso. Os dedilhados continuam e apareceu uma nota nova aqui na mão direita. Sabemos que em sequência, Dó, Ré, Mi. Então, esse se está em sequência, será a nota Fá. Já na mão esquerda, na forma descendência, Dó, Si, Lá, que foi as 3 que nós já vimos nas 2 anteriores. Agora nós vamos acrescentar o Sol, tá descendo. Dó, Si, Lá, Sol. E aqui vai alternando, mão direita, mão esquerda, mão direita, numa nota de 2 tempos, a mínima, e depois a mão esquerda também numa nota de 2 tempos. Na pauta de baixo, mão esquerda, a direita está descansando até o final do compasso, da lição. Dó, Si, Lá, Sol. Voltou no Dó. Dó, Si, Lá, São. Perceberam que agora tirou o número do dedo? Quer dizer, isso aqui, quiseram fazer isso para que vocês memorizam os números. Aí aqui, ó, notas repetidas, Lá, Si, Dó, 2 tempos, Dó, 2 tempos. Vamos tocar? Voltando para o teclado, agora nós vamos ter a 4ª nota, tanto para a mão direita quanto para a mão esquerda. Dó, Ré, Mi, Fá, Dó, Si, Lá, Sol. Dó, Ré, Mi, Ré, Sol. Dó, Si, Lá, Sol. Dó, Si, Lá, Sol. Lá, Si, Dó. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Agora eu não vou contar. Termina um compasso, iniciamos o outro. Mantendo o pulso de 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Mantendo o tempo, mantendo o tempo. Repete, 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 repete. 2 tempos, 2 tempos. Então, aqui nós fizemos uma progressão. Nós estudamos as 3 primeiras notas, depois nós fomos até a 4ª nota. Utilizamos o compasso de 2 tempos e de 4 tempos. Agora não pode faltar a nossa técnica. Essa técnica aqui é nova. É a técnica de prender notas e soltar notas. Isso nós vamos trabalhar o peso do dedo, tanto para pulsar a nota com mais intensidade, né, teclar ela, ou com menos intensidade, trabalhar o forte e o fraco. Então vamos posicionar, lembrando aqui, ó, 2 pretinhas, né, o dó central. Como que vai funcionar isso? Eu vou usar o abafador. Vocês lembram lá do slide do piano que o abafador usa-se para
para treinos, que às vezes para não incomodar vizinhos ou alguém que está dentro de casa. Então o som vai soar abafado, para a gente fazer essa técnica. Então, ó, vamos apertar os 5 dedos nas 5 teclas. Não deixe a falange quebrar, porque senão você está forçando, ó. Ó, curvo, mão oval, dedos curvos. Aperta os 5 dedos e vamos tocar o dedo 1. Eu vou fazer aqui 5 vezes, mas isso pode ser 10 vezes, 8 vezes, a maneira que vocês acharem aí. Os outros dedos vão ficar posicionados e eu vou tocando ele, até eu sentir que tá todo mundo arrumadinho aí, sem ficar tenso. Depois eu vou pro dedo 2, o dedo 1 posicionou, agora eu vou trabalhar o dedo 1, certo? Isso tem que ser muito devagar. E você vai analisando o seu dedo. Agora é o dedo 3. Analise ele para ver se ele tá legal, se ele não tá quebrando a falange, certo? Vai lá umas 8 vezes, 10 vezes cada dedo. Agora o dedo 4, lembrando que ele é meio preguiçoso por causa da própria mecânica da mão, né? A mecânica humana, vamos dizer assim. O dedo 5 também, os dois andam junto, mas se a gente fazer exercício com eles vão acostumando, certo? Depois disso, eu levanto essas 5 teclas e vou tornar a bater uma por uma, 10 vezes, 15 vezes, quantas vezes forem necessário. E as outras agora vão descansar. Primeiro eu estava apertado, agora elas vão descansar e eu vou continuar batendo, ok? Os outros dedos só vai estar posicionados sem apertar, mas eles não vão se movimentar. Sempre de cima para baixo, umas 5 vezes, 10 vezes. O dedo 2, agora ó, o 1 agora vai ficar e o 2 é que vai. Os outros só estão apoiados, sem apertar, certo? Não quebre a falange firminha. O 3. Vocês quase não estão ouvindo o som porque eu estou com abafador. O 4 quase não vai ouvir porque ele é fraco. Ó. O 5. Esse exercício é muito bom, gente. Muito bom para a firmeza do dedo. Ok? Feito isso, temos que fazer com a mão esquerda também. Isso, qualquer movimento, qualquer técnica, a gente tem que fazer com a mão, depois fazer com a outra, depois tentar fazer com as duas. Vamos fazer com a esquerda enquanto a direita descansa agora. Vamos lá. Vamos colocar ela no Dó 2. Vamos começar do dedo 1 para frente. Firmou. Todo mundo arrumadinho. Sem entortar a falange. Sem ficar dura assim. Todo mundo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Levantou? Agora só pulsando o que você quer e os demais vai ficar descansado. Eu vou fazer mais rápido aqui porque nós já sabemos como é o movimento, mas isso tem que ser devagar, se possível, todo o momento que você sentar no seu piano, no seu teclado para tocar, você faça essa técnica preparatória. Exaustivamente? Não. Faça ela com prazer, porque isso vai ser bom para o futuro pianista, certo? Posicionando agora a mão direita, vamos trabalhar as duas? Eu já fiz agora com um movimento mais leve, sem segurar. Certo?
Agora nós vamos para isso. Agora nós podemos fazer o 1 e o 2, o 1 e o 2, o 1 e sempre atacando de cima para baixo. 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, engraçadinho. Ele é meio preguiçoso. Observa sempre as mãos se ela está direitinho. Agora o 1 e o 5. 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 5, 1, 4, 5, 3, 1 e assim vai. Agora já podemos fazer movimentos de até chegar no quinto dedo. Olha para vocês verem como a mão vai se formando e é esse toque que eu preciso encontrar no final da minha técnica. Então, pessoal, estamos chegando no final da nossa segunda aula. E o que nós falamos hoje? Nós demos uma avançada, né, para a gente entender um pouquinho desse universo, principalmente da partitura. Vocês perceberam que hoje eu mostrei para vocês uma metodologia bem fácil e bem progressiva, que é o livro Leila Flat, que eu trabalho muito com os meus alunos iniciantes. Vocês viram que ele é progressivo. A primeira lição trabalha as 3 primeiras notas, já visualmente. Às vezes o aluno chega nem tá lendo partitura. Na primeira aula, a gente dá a explanação do teclado, mostra onde está localizado o dó central e ali a gente já começa a trabalhar. Porque ele vai vivenciar o que ele está lendo, ou às vezes começando a ler. Então é muito gostoso quando a gente entra na aula e o som começa a sair dos nossos dedos, mesmo que seja coisa simples. Isso estimula a dar continuidade. Então o Leila Flat ele é progressivo. Eu fiz até uns slides aí mostrando umas metodologias que é muito usada em escolas de músicas com progressos, né? Tudo do início e vai progredindo a leitura, progredindo técnica e familiarizando com o instrumento e explorando ele através da partitura. Então hoje nós ouvimos isso, né, essa metodologia, e exploramos até a 4ª nota da escala, Dó, Ré, Mi e Fá. E vimos também que as 7 notas musicais, elas podem trazer para nós em formas de figuras de 7 maneiras diferentes, que são as figuras musicais. Semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusas e semifusas. Essas figuras elas determinam valores a ser executado e elas não têm um valor determinado, elas se variam de valores. A única coisa que nós sabemos é que a primeira figura semibreve, ela é a de maior duração. E a semifusa, que é a última figura, a 7ª figura, é a de menor duração. Então nós trabalhamos aí uma matemática. No decorrer a gente vai entendendo isso teoricamente. Falamos também que é importante nós fazermos um pouquinho de teoria, entendemos um pouco de teoria. Por mais que eu queira tocar sem partitura, só de ouvido, eu preciso ter, principalmente essa parte matemática, entender compasso, entender tempo, entender ritmo, isso precisa estar ali o tempo todo, certo? Então, esses métodos de piano, porque é um estudo mais progressivo, é um estudo que exige mais, ele vai trabalhando isso aos poucos. Nós entendemos também hoje sobre o compasso, o que é o compasso. Nós trabalhamos compasso de 2 tempos e compasso
de 4 tempos. O compasso ele divide a partitura. A pauta musical é dividida em compassos e esses compassos ele tem tempos a ser executados e precisa ser respeitados, certo? A velocidade desse compasso, se eu der uma determinada velocidade no primeiro, eu tenho que chegar até o final da minha melodia na mesma pulsação. Eu não posso ter variação e nem parar mais numa figura do que outra. Ele tem constância, é um compasso após outro. É assim que a gente executa uma partitura. Nós também trabalhamos mais uma técnica de fortalecer os dedos, tanto para suavizar como para ter uma pegada nessa mão. Nós trabalhamos notas presas e notas soltas, na mão direita e depois na mão esquerda. Lembrando que as técnicas sugeridas na aula passada, tudo tem que ser feito muito devagar, explorando a mão, olhando para ver se está na posição certa, se está duro, se levantou o dedo. Isso tudo, no momento que você está fazendo a técnica, você vai observando a sua mão. Por isso que precisa ser muito lento, porque é um processo que vai aos pouquinhos. E essa execução lenta, essa observação da mão, para vocês que às vezes querem continuar o estudo, isso lá no futuro vai fazer uma grande diferença, vocês trabalhando essas técnicas. Você já deve tem vídeos aí que ensinam muito essas técnicas. Isso qualquer pianista que tenha essa vontade de melhorar, ele passa por essa parte de técnica. Aquecimento de mão é muito importante. Toda vez que você for tocar, fazer a escalinha de dó a dó, usar os dedos certos, usar as notas de passagem, não deixar os dedos como aranha arrepiado, todo mundo acomodadinho. Isso lá na frente vai fazer um grande progresso para nós que queremos realizar esse sonho de tocar o piano. Eu falo piano, mas como aqui é um projeto musical, de musicalizar um todo, então qualquer instrumento musical tem a sua técnica específica. Talvez você aí que está olhando esse vídeo, toca sax, toca trombone, ou toca uma flauta doce. Todos os instrumentos são necessários ser executados com a técnica específica dele, porque aí você vai tirar um bom som, seja na embocadura, seja em tocar das teclas do pistão, por exemplo, ou manusear a chave da clarineta, tudo precisa de uma técnica, não é de qualquer jeito, não é qualquer dedo, a posição da boca, o jeito de colocar. Então eu estou falando do piano, mas qualquer instrumento em si exige a técnica. Então, se desde o começo trabalhamos técnica, lá no futuro nós seremos grandes musicistas. E agora, eu já vou convidar vocês para a próxima aula, nossa terceira aula. Espero que vocês estejam gostando, que algum conteúdo que está sendo passado aqui nesse projeto possa ser beneficente para alguém que está aí começando a estudar ou que já toca alguma coisa. Eu espero muito mesmo que eu esteja colaborando de alguma maneira, e nem que seja um pouquinho, porque essa é a intenção desse projeto. Então, assistam a terceira aula. Nós vamos falar de conteúdos muito bons, nós teremos mais técnicas, nós vamos avançar nas partituras, então vai ser muito interessante. Eu espero por vocês na nossa terceira aula. Muito obrigada.
Música